Livro do profeta Isaías, capítulo 6, e o versículo de número 1. Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória ao nome de Jesus. Esta é uma visão que o profeta Isaías teve no dia em que externou a sua chamada, ou seja, no dia em que Deus o chamou, que Deus o vocacionou e ele atendeu o chamado, quando perguntado foi: a quem enviarei? E ele respondendo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Claro, e é correto que este envia-me a mim se refere, em uma interpretação teológica, à pessoa bendita de Jesus. Mas como a teologia ela é motora, e se você não forçar, você pode direcioná-la. Mas o contexto aqui que eu quero trazer para vocês desta noite é que o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus. Ele, na visão, viu um majestoso e glorioso trono, onde o Todo-Poderoso estava assentado. Se nós formos procurar na Bíblia, meditando nela, nós encontraremos outro personagem que viu o trono de Deus. O nome dele é João, o apóstolo. Na lição apocalíptica, quando ele tem a revelação e uma voz ecoa chamando, dizendo para que ele subisse. E diz a Bíblia que ele viu uma porta aberta no céu, e ele entrou por esta porta, e quando de repente ele estava na sala do trono. E ele relata a visão que ele teve do trono de Deus. E ele viu em sua volta, de frente do trono, um mar de vidro, ou seja, João também viu o trono de Deus. João teve uma outra visão do trono de Deus quando ele relatou o juízo, o dia do juízo final, que ele disse que fugiu o céu, fugiu a terra e um grande trono branco, de cuja presença o céu e a terra fugiram, e não se achou lugar para eles. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, depois que ele profetiza todo o seu cânon sagrado, e ele vai lamentar a respeito da situação crítica e caótica que se encontrava o povo remanescente que ficou em Jerusalém devido ao cativeiro. Jeremias diz a respeito do trono a seguinte expressão: o seu trono subsiste de geração em geração. Ou seja, ele também teve uma visão de entendimento do trono do Todo-Poderoso. Quando nós lemos na Bíblia a respeito de trono, a Bíblia está falando de governo, a Bíblia está falando de administração, de autoridade, a Bíblia está falando de controle. O trono de Deus, ele é ocupado,
E em momento algum ele fica desocupado, porque Deus não perde o controle de nada. Assim como todos os tronos da terra, eles têm suas bases. Assim como todo trono do homem precisa ou precisam de bases estruturais para que eles permaneçam, assim também o trono de Deus tem as suas bases. E quem fala a respeito das bases do trono de Deus é o salmista, no Salmo de número 89, e o versículo 14 e 15, o salmista vai expressar ou externar como funciona o trono do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua destra. Verso 14 do Salmo 89, ele diz: justiça e juízo é a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de seus olhos. Então aqui nós temos estabelecido, aqui nós temos o estabelecimento, a concretização da base que o trono de Deus se movimenta. É preciso que você compreenda que o trono de Deus, ele não é estático, fixo ou fixado. O trono de Deus, ele se movimenta. E o salmista diz que a base desse trono que governa todo o universo é feito de 4 pilares, 2 embaixo e 2 em cima. Os 2 pilares de baixo são justiça e juízo. E os 2 pilares de cima são misericórdia e verdade. Por isso que esse trono é inabalável. Por isso que esse trono é invencível. Por isso que esse trono é infalível. Por isso que esse trono é majestoso, glorioso. E diante desse trono, os 24 anciãos tiram as coroas de suas cabeças e depositam-nas diante do trono, dizendo: digno é o que está sentado no trono. Glória ao nome de Jesus. É por isso que os 4 seres viventes, chamados de querubins, que são 4 animais, que ficam diante do trono, guardiões do trono de Deus, constantemente dizem sem parar: aleluia, poder e glória pertence a Ele. Glória ao nome de Jesus. Qual é o primeiro pilar que eu gostaria de falar do trono de Deus? O primeiro pilar chama-se justiça. Esse é o primeiro pilar do trono de Deus, justiça. Vamos repetir? 1, 2, 3. Está fraco? 1, 2, 3. Pode ser melhor? 1, 2, 3. É preciso entender que quando a Bíblia fala de justiça, já tire da tua cabeça que não tem nada a ver com a justiça do homem. Quando a Bíblia fala de justiça divina, não tem nada a ver com a justiça do homem. A justiça do homem não chega perto sequer de 1/3 da metade de 1/3 da justiça divina. A justiça do homem não é parâmetro para se ver a justiça de Deus. Porque Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, estou com pena de vocês. E a respeito da justiça do homem, a Bíblia diz: a justiça do homem é como trapo de imundícia. Interpreta para mim, pastor, pano sujo para jogar na lata do lixo. A justiça do homem para Deus é como um pano sujo para jogar na lata do lixo. E inclusive
a respeito da justiça do homem, criou-se um dito popular. Qual? A justiça tarda, mas não se tardou, já deixou de ser justiça há muito tempo. Porque justiça que é justiça não pode tardar. E esse adágio jamais pode ser aplicado à justiça divina. Pois já ouvi muita gente falar, Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tardou e nunca tardará. Primeiro, porque Deus não usa relógio. Segundo, Deus não está nesse tempo, Ele é acima desse tempo. Deus trabalha com eternidade e nós trabalhamos com relógio. Então não coloque o teu relógio para esperar Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, justiça do homem não tem nada a ver com a justiça divina. Justiça de Deus não tarda. Não preciso nem dizer que não falha, porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele é infalível. Se é infalível, a sua justiça também não falha. Então, o primeiro pilar do trono de Deus chama-se justiça. Glória ao nome de Jesus. É por isso que Deus não tem império. Por que Deus não tem império, pastor? Porque todo império é constituído com a prática da injustiça. Todos os impérios que esse mundo já viu, o babilônico, o grego, o romano, todos os impérios que esse mundo já experimentou, ele só existiu por causa da prática da injustiça. Por isso que Deus não tem império. Quem tem império é o diabo. Ele vive no império da maldade. Nós, um dia, eu particularmente, já participei do império das trevas. Nós nascemos debaixo de um império das trevas. Mas como Jesus não tem império, Jesus tem o quê? Tem reino. E reino não tem prática da injustiça. E quando lá estávamos no império, sem experimentar a justiça de Deus, a Bíblia diz, Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz, pelo Filho do seu amor. Aí Paulo vem dizendo o que tem no reino. Paulo diz, no reino de Deus, ou seja, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Jesus morreu na cruz para implantar seu reino na terra, para que você viva e experimente da justiça que não falha, a justiça eterna. Você pode adorar a Ele, justiça. Glória a Deus. Justiça. 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 Dentre tantas qualidades que Davi tinha, uma das qualidades que Davi tinha é que ele praticava e buscava fazer a sua justiça. Por isso que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando foram para a batalha, tiveram uma grande questão, que não era grande, mas era uma questão. Quem ficaria com as bagagens? E para que alguém pudesse lutar, então fizeram a reunião e Davi disse, quem fica com as bagagens? Aí alguns disseram, nós ficaremos com as bagagens. E Davi, então nós vamos para a guerra. Quando voltaram trazendo os despojos, que eram aquilo que os inimigos tinham, ouro, prata, ovelha, tudo quanto é tipo de bens, quando era derrotado o inimigo, eles pegavam os despojos. Aí trouxeram os despojos e foram dividir. E na hora da divisão, alguém disse assim, olha, quem ficou com as bagagens ganha menos. E quem foi para a guerra ganha mais. Davi, com um espírito de justiça aguçado, levantou a voz e disse, de maneira nenhuma. Todos ganharão iguais. Como assim, rei? Aqueles que ficaram com as bagagens vão ganhar a mesma coisa do que aqueles que foram para a guerra. Mas eles não foram para a guerra, mas ficaram com as bagagens. Se as bagagens eram importantes, tão importante também é quem ficou.
Porque se eles não ficassem, nós não poderíamos ir à guerra. O que é isso? Justiça. Essa é pouca, porque essa é feita pelo homem. Agora imagine a de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Fica tranquilo que você não está mais no império. E o que significa isso, pastor Elcio? Deus fará justiça na tua vida. Esta causa não é tua, é dele. Esta peleja não é tua, é dele. E o martelo do justo juiz já foi levantado e erguido e vai bater a teu favor, porque Deus fará justiça. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que devo aplaudir mais forte, pastor? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora você foste justificados pela fé através do sangue de Jesus de Nazaré. Ei, viva a justiça de Deus na terra. Seja feliz. É possível que nesta noite alguém ainda não experimentou? Por quê? Porque está no império das trevas. Hoje você larga o império das trevas e vem para o reino da luz para viver uma justiça divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar chama-se juízo. Deus jamais poderia fazer justiça se não fizesse juízo. Ô pastor, ele vai me condenar? Eu não disse condenar, eu disse juízo. E fique tranquilo que o juiz justo só julgará fazendo justiça. Então, quando o justo juiz julga, ele não pratica injustiça. Por quê? Ele não precisa de testemunhas. Por quê? Porque ninguém foge dos seus olhos. Então, Deus fará juízo? Obviamente que sim, Ele fará juízo. Lhe darei 3 razões, 3 provas, ou usarei 3 argumentos que comprovam que haverá e que existe um juízo de Deus depois de sua justiça. Número 1, Deus faz juízo? Faz. Por quê? Primeira prova, por causa de você e por causa de mim. Nós não somos animais irracionais. Qual a diferença, pastor? Gigantesca. Aos animais irracionais, Deus deu fôlego de vida e Deus deu o corpo. Eles são seres dicótomos. Para nós, somos seres tricótomos. Deus nos deu o corpo, essa matéria, espírito de vida, que é o que liga o homem a Deus, e nos deu a alma, onde residem nossas emoções, e responsável é por aquilo que nós praticamos. O corpo é para viver aqui, o espírito volta para Deus, e a alma é a lâmpada de Deus, que esquadrinha o mais profundo do ventre, diz o proverbista. O que significa isso? Senso de julgamento e de juízo. Qualquer um de vocês aqui julga uma causa. Qualquer um de nós aqui tem o senso do que é certo e do que é errado. Só se a pessoa for desequilibrada e não tem as faculdades mentais funcionando normalmente. Mas qualquer ser humano com faculdades mentais perfeitas sabe o que é certo e sabe o que é errado. Sabe o que é crime e sabe o que não é crime. Sabe quem tem que pagar e sabe quem não tem que pagar. Mas isso é a coisa mais óbvia que existe. É só pegar a opinião de cada um, baseado em um crime cometido, de uma atrocidade. Se botar o microfone na mão de cada um, vai sair cada sentença. E tem uns que dirão, tem que fazer a mesma coisa com ele. Outros dirão, prisão perpétua. Outros gritarão, tinha que ter pena de morte nesse país. Outros dirão, uma surra todo dia. Outros dirão, tranca numa solitária e trata ele pão com sal e vinagre. E água lá uma vez ou outra. O que é isso, pastor? Lâmpada do homem, alma do homem, lâmpada de Deus. Que esquadrinha o mais profundo do ventre. O que é isso? Senso de julgamento. Você sentencia. Se o teu filho comete uma coisa errada, sentença. Apesar que hoje os pais não fazem nada disso, né? Qualquer um que sabe o que o outro cometeu, se pedir opinião, não, ele errou. O que é isso? Alma do homem, lâmpada de Deus. Ora, então Deus fará juízo. Claro que fará. Se eu que sou falho, pecador,
errante, erro todo dia, digo que o caba tem que pagar pelo que fez, como fica Deus? Assentado sobre um alto e sublime trono, santo em sua essência. Oh Deus, olhando para esta humanidade pervertida, com essa sociedade falida de valores invertidos e imoral, Deus vai olhar lá de cima e dizer assim: não, eu estou amando vocês. Deus está dizendo: eu amo a cada um, mas condeno a prática. Vai ter juízo. E como eu fujo, pastor? Muito fácil, tem uma porta aberta chamada graça, que quando por ela tu entra, você sai do império e cai no reino. Oh, glória a Deus. Primeira prova, você, eu. Segunda prova, porque haverá juízo para que Deus pratique a justiça? Por causa do Espírito Santo. Jesus, quando esteve aqui, disse assim: eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai que envie um outro consolador, outro do grego aio, que significa idêntico, igual, do mesmo jeito. Jesus estava dizendo: eu sou Deus, Ele também é. Eu sou perfeito, Ele também é. Eu sou santo, Ele também é. Eu opero, Ele também opera. Eu faço milagre, Ele também faz. Eu perdoo, Ele perdoa. Eu sou onisciente, Ele também o é. Eu sou onipresente, Ele também o é. Eu sou onipotente, Ele também o é. Eu posso tudo, Ele também pode. Eu salvo, Ele também salva. Eu batizo, Ele também batizo. Eu levanto, Ele também levanta. Eu ressuscito, Ele também ressuscita, porque Ele é igual. Aí ele diz assim: quando este vier, o Consolador, olha onde ele vai, lá no trono, nos pilares. Quando ele vier, ele convencerá o homem, número 1, do pecado. 2, da justiça. Foi lá nos pilares. 3, do juízo. Olha, como é que o Espírito Santo veio para comprovar que existe justiça e haverá juízo. E como é que ele funciona, esse convencer o homem do pecado e do juízo? É muito fácil. Enquanto eu prego, ou outro pregador prega, ou quem prega, quem estiver pregando, o Espírito Santo está aí convencendo do pecado. Como é isso, pastor? Enquanto a gente prega, ele está no ouvido do pecador. Você é um pecador. Como é que é? Você é um pecador. Quem está falando? Sou eu, Espírito Santo. Você é um pecador. Você é um pecador. Você é um pecador. Aí ele vai convencer. O que é convencer? Ele vai levar a pessoa a se convencer que realmente é pecador. Aí a pessoa diz: tá bom, eu sou um pecador. Aí ele vai convencer da justiça. Ou seja, ele vai arrancar o cabo do império das trevas. Como assim, pastor? Ele vai dizer: Jesus é o justificador. Fica calmo. Jesus é o justificador. Jesus é o justificador. Jesus é o justificador. O cabo precisa entender que Jesus justifica ele de todos os erros. Não é justificado dando razão, é justificado dando amor, dizendo: você nasceu com a semente do pecado pelo primeiro Adão, mas eu sou o segundo. Por ele veio a morte, por mim veio a vida. Por ele veio o pecado, por mim veio a santidade. Por ele veio a perdição, por mim veio a salvação. Aí vai começar: Jesus é o justificador. Jesus. Aí o cara: tá bom, ele é o justificador. E agora? Aí ele vai convencer do juízo. Ele diz assim: fica tranquilo que ele é o perdoador. Ele é o perdoador. Ele é o perdoador. Jesus é o perdoador. Como assim? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode adorar a Ele e aplaudir a Ele? Primeira prova, você, eu. Segunda prova, o Espírito Santo. Terceira prova, a sua palavra. Como assim, pastor? Deus jamais poderia fazer juízo se não enviasse a sua palavra. A sua palavra é verdadeira. E ninguém poderá fugir, porque a sua palavra é pregada. Quando a Bíblia diz que Deus envia a sua palavra, a Bíblia diz: ela não volta para ele vazia. O que significa isso, pastor Elcio? Que aqui, mesmo quem não queira ouvir, vai ouvir. Se alguém dissesse assim: o pastor Elcio vai falar um assunto aqui, não tem nada a ver com a Bíblia. Ouve ou ouça quem quiser. Mas se ele dissesse assim: o pastor Elcio vai pregar, outro pastor vai pregar. Quando começou a pregar, o caba vai ouvir.
Pastor, e se eu não quiser praticar? Aí é problema seu, mas ouvir vai. A prática é uma decisão. E ouvir, parte de Deus. E está na Bíblia? Tá, está escrito assim. E a fé, ela vem pelo ouvir. Muitos dizem, e ouvir a palavra. Não é ouvir a palavra. Paulo disse ouvir a palavra. Logo, se você ouvir a palavra, você vai adquirir fé. Mas se você tiver opção de ouvir e não ouvir, ouve se você quiser. Paulo disse assim, a fé vem pelo ouvir, e o verbo ouvir é pela palavra. Explica melhor, pastor. Está mais do que isso? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é produzido pela palavra. O cabo diz, não vou ouvir. Aí Deus diz, quem está falando sou eu, rapaz. Que história é essa que você não vai ouvir? Está pensando que eu sou homem para você dizer que vai ou não vai? Vai ouvir, porque quando eu falo, a terra treme e o mortal se cala ao som da minha poderosa voz. Tu está pensando que você está lidando com quem? Quando eu falo, até quem não tem ouvido, ouve. Que é isso, pastor? O vale dos ossos secos. E lá tinha algum ouvido? Tinha os ossos do ouvido, representando o ouvido. Mas o ouvido mesmo não tinha, não. Estava lá a bigorna, o martelo. Parece assim, ossos secos! Ouve a palavra do Senhor. Como é que é? Estou sem ouvido, mas ouve, porque quem está falando é Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O cara chamou... Eu gosto muito dessa passagem, chamou os guardas, disse assim, vocês vão prender Jesus. Como é que é? Está aqui o mandato de prisão. Qual é a acusação? Motim contra César. Fazendo rebelião. Traga-o. O nome dele é Jesus, ele atende como Jesus de Nazaré. Está sempre onde tem uma multidão. Aí os guardas foram prender Jesus. Deve ter levado corrente, corda, sei lá. Quando chegaram lá, Jesus estava falando. Cadê que prende? Quando ele acabar de pregar, a gente pega ele. É verdade. Glória a Deus. Quando ele acabar o sermão, a gente agarra ele, é verdade, aleluia. Nós vamos trancá-lo naquela cela fria, acorrentada, bendito seja o nome dele. Quando Jesus acabou de pregar, os guardas estavam cheios. E aí vão prender Jesus? Que prender, nós estamos livres. Aí voltaram, quando chegaram lá, o superior disse assim, trouxeram o homem? Não, senhor. Ele fugiu? Não, senhor. Ele recusou a prisão? Não, senhor. Os discípulos impediram vocês de prendê-lo? Não, senhor. A multidão também impediu? Não, senhor. E por que não prenderam? É que quando nós chegamos lá, ele estava falando. Ué, e ele não parou de falar? Parou. E por que não prenderam quando ele parou? O problema é que ele já estava falando. Mas como assim, quando ele terminou, vocês pegavam ele? Não deu. Por quê? Porque nós ficamos ouvindo. E daí? E daí porque o senhor nunca ouviu ele falar. Nós chegamos lá, nós vamos pegar, nós vamos agarrar, nós vamos prender, mas ele começou a falar. E nós chegamos a uma conclusão. Qual? Nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Justiça, juízo é a base do seu trono. Mas como Deus praticaria justiça, como Deus praticaria juízo para fazer justiça se ele não usasse a misericórdia? Não sobrava ninguém. Inclusive esse que vos fala. Como ele precisa fazer justiça, julgar, mas se ele não usar o negócio chamado misericórdia, não sobra ninguém. Então, os dois pilares estão embaixo, justiça e juízo. Pá! E a misericórdia? Vai diante dos seus olhos. O que significa isto? Que Deus nunca olha para você sem antes enviar a sua misericórdia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, disse: disto eu me recordarei. Olha o que vai trazer esperança a ele. Por isso eu tenho esperança.
O que é que tu tem esperança, Jeremias? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ou então você não acordou hoje porque São Paulo não poderia viver sem você. Não, eu acordei hoje porque a minha beleza é muito importante para São Paulo. Eu acordei hoje porque eu sou uma pessoa muito influente em São Paulo. Sem a minha influência, não é São Paulo. Não, acordei hoje porque eu sou rico. E já pensou, rico? Rico tem que acordar. Não, eu acordei hoje porque eu sou pobre. Imagina ser pobre e ainda não acordar. Não, acordei hoje porque eu sou uma pessoa, eu tenho um português, um arguilho, um verbalizar, e o meu português é importantíssimo. É mesmo, é? Não, eu acordei hoje porque nem falar eu sei. Não, eu acordei hoje porque eu sou bonito, eu acordei hoje porque eu sou feio, eu acordei hoje porque eu sou branco, eu acordei hoje porque eu sou negro, não, acordei hoje porque eu sou pastor. Não, nós só acordamos hoje por causa de uma coisa chamada misericórdia. E a Bíblia é tão linda que a Bíblia diz assim, e elas são novas, o que significa que Deus não as deixa envelhecer. Antes que ela envelheça, Deus coloca uma nova. Elas não se renovam, porque o que se renova é porque envelheceu. Já vai dizer, eu não quero misericórdia envelhecendo. Antes que envelheça, eu tiro e coloco uma nova. Que significa que a misericórdia que tu dormiu de domingo não acordou com ela segunda. Quando deu meia-noite de domingo para segunda, Jeová tirou, de domingo botou de segunda. Quando é meia-noite de segunda para terça, ele tira de segunda e coloca de terça. Quando é meia-noite de terça para quarta, ele tira de terça e coloca de quarta. Quando é meia-noite de quarta para quinta, ele tira de quarta e coloca de quinta. Quando é meia-noite de quinta para sexta, ele tira de quinta e coloca de sexta. Lá vai ele. Quando é meia-noite de sexta para sábado, ele tira de sexta e coloca de sábado. Meia-noite de sábado para domingo, ele tira de sábado e coloca de domingo. E o diabo está no inferno dizendo, no dia que Deus dormir e não trocar misericórdia, eu arrebento com todo mundo. O salmista diz, não dormirá o guarda de Israel. Não tosquenejará aquele que te guarda. Receba esta palavra, tem misericórdia nova para a tua vida. Agora ela não está embaixo como pilar, ela está nos olhos. Oh, glória a Deus. Não lhe estou lhe dando atestado para você errar. Não estou lhe dando o atestado para você pecar. Não estou dando atestado para você quebrar e violar princípios. Eu estou lhe dizendo que o que faz você estar de pé e vivo é uma coisa chamada misericórdia. E elas estão aqui nos olhos. Eu já disse aqui e repito, 2 homens na Bíblia. Um não teve a oportunidade de experimentar, porque estava destinado e ele não se arrependeu. E também não posso dizer se ele se arrependesse o que aconteceria, porque eu não forço o texto. Um se chama Judas. Judas foi chamado de amigo. Cargo mais importante do ministério de Jesus, tesoureiro. Sentava ao lado de Jesus, porque a Bíblia diz, aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. O que significa isso? Jesus estava dizendo, aquele que está sentado e alcança o meu prato. Então Pedro está longe, porque Pedro não tinha como alcançar o prato, só se o braço dele fosse de borracha. E Judas sentava mais próximo, por isso que Jesus deu um bocado, uma olhada, deu para ele, porque estava pertinho. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e foi suicidar-se. Pedro, que era muito amigo e abria a boca, mas Jesus nunca o falou, chamou de amigo, era mais íntimo, mas nunca falou de amigo. E Pedro disse assim, eu morrerei por ti. Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não, eu morro por ti. Morre nada. E outra coisa, que foi? O diabo pediu para se andar com a tua alma, eu falei para o papai não deixar, porque eu te conheço. Para trás de mim, Satanás. Aí o Pedro ficou pesaroso, deixa aquela palavra. Aí quando aconteceu o que Jesus falou, quando o Pedro negou pela 3ª vez, diz a Bíblia que o galo cantou. Está escrito desta forma. Quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Aqui está o segredo. Porque Judas foi suicidar e acabou-se, e o Pedro virou pregador. Porque quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Se fosse um de nós, ia dizer, eu não falei que tu ia me trair. Eu não falei que tu não ia segurar, que só tem pagogó e não segura. Mas como Jesus não lança o rosto, não lança em rosto, quando o galo cantou, que o Pedro olhou, Jesus olhou. Sabe o que foi na frente? Misericórdia. E a misericórdia deve ter levado esse recado aqui, mais ou menos esse aqui, ó. Quando Pedro olhou e os olhares se encontraram, a misericórdia foi e disse, vai chorar um pouquinho. Porque ele vai ali, vai no Calvário. Domingo de manhã ele estará de volta e vai atrás de você.
Ele não abre mão de você. Enquanto isso não aconteça, vai se recolher debaixo da misericórdia. E quando foi domingo de manhã que Jesus ressuscitou, que foram tocar nele, disse assim, não me toques agora, porque eu subo meu Pai, meu Deus, eu tenho 2 recados. Aliás, eu tenho um recado para 2 tipos, 2 recados diferentes. Quais? Um vocês diga para meus irmãos. E o outro é para Pedro. Um é coletivo e o outro é singular. Diga a Pedro que eu já ressuscitei. Aí, quando se reuniram, que disseram, ele ressuscitou. Uma pessoa levantou e disse, ressuscitou sim, e já apareceu a Simão. Já devolveu a credencial de apóstolo e já formulou o convite. Ele será o pregador do Pentecostes. Oh, glória a Deus! E quando aconteceu o Pentecostes, que todo mundo andava para lá para cá como se estivesse embriagado, disseram, estão bêbados. Pedro levantou a voz, eu sou o pregador convidado por ele. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a misericórdia protegeu a Pedro e protege você também. Eu tenho plena certeza que tu não negou Jesus como Pedro negou. Meu filho, levanta essa tua cabeça e agradeça a Deus por causa da sua misericórdia. Misericórdia. Davi, a pergunta para te fazer, manda. Você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus, Davi? Você ainda pergunta, pode levar a resposta. Qual é? Caia eu na mão de Deus. E nunca na mão dos homens. Por quê? Vou te explicar. Manda. Porque Deus tem misericórdia. Eu prefiro os 50 açoites de Deus do que um do homem. Por quê, pastor? Porque todos os 50 virão banhados de misericórdia. É uma lambada. Ai! Aguenta que eu vou botar mais misericórdia. Ai, Jeová! Calma que eu vou misturar com amor agora. Ai, Jeová! Calma que eu vou botar um pouquinho de benevolência e um pouquinho de graça. E bastante misericórdia para você não morrer. Mas graças a Deus, que toda a ação de Deus na nossa vida é por causa da sua. Glória a Deus, glória a Deus. Você está de pé por causa dela, você anda por causa dela, respira por causa dela, está no culto por causa dela, você tem família por causa dela, é empregado por causa dela, está desempregado, mas está vivo por causa dela, está endividado, mas está alegre por causa dela, está empregado por causa dela, está sem dívida por causa dela, respira por causa dela, dorme por causa dela, levanta por causa dela, vai para casa cheio de vitória por causa da misericórdia. Não existe meritocracia no reino. O remachúria. Não, Deus não trabalha no reino com meritocracia. É graça, favor e merecido. E misericórdia, razão pela qual não somos consumidos. Se você chegar para um jogador de futebol e dizer, você joga muito, ele pode abrir a boca e falar assim, jogo mesmo. Se ele jogar, é claro. Um cantor secular, você canta muito, ele pode falar, eu canto mesmo. Um ator pode falar, eu sei representar. Mas aqui, ninguém pode falar isso. Porque aqui não é mérito e nem qualidade. É graça e misericórdia. Nem o maior de todos, apóstolo, nem o maior de todos, falou que era por meritocracia ou porque ele era bom. Ele sempre dizia, sou o que sou. Você é o que é por quê, Paulo? Por causa da graça e a misericórdia. Sou mais pecador? Sou o menor. E o cabo era fera, hein? Mas pode olhar, o Pedro e o Paulo, como é que são, né? Jesus tirou todos os reis do caminho do Pedro, porque o Pedro era um bocudo. Era muito
rústico no falar. A Jeová, não, você não pode falar para rei, não. E Paulo, Jeová, voz, mete bronca. Mano. Paulo chegava para qualquer um, quer falar sobre o quê? Política? Eu destruo. Falar o quê? Sobre reino invisível? Destruo. Quer falar o quê? Sobre astronomia? É comigo mesmo. Quer falar sobre, sobre cidadania? Estou aqui. Quer falar o quê? Sobre a lei, a Torá? Também estou aqui. O que você quiser, eu discuto. Aí o rei falou assim, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Não são muitas letras não, rei. É a graça e a misericórdia. Para você parece que eu estou de outro mundo, né? É assim mesmo, é porque eu não tenho capacidade de nada. Tudo que faço e sou o que sou. Irmão, olha, presta atenção. A Bíblia diz assim, isso é simples e profundo. Deus resiste ao soberbo. Irmão, tu já viu alguém te resistir? Não é ruim? Imagine Deus. O caba vem, Jeová assim, não. Tenta, o caba não consegue. Por quê? Deus resiste ao soberbo. Mas, dá graça a quem? Aos humildes. Por quê? Por causa da sua. Um soberbo não se esconde por 20 segundos de conversa. Que é isso, pastor? Um soberbo? 20 segundos de conversa, tu já sabe que ele é. Por isso Deus diz, aqui tu não passa, porque eu resisto você. E aos humildes, à vontade. Porque vocês sabem que é misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Recebe essa palavra, misericórdia. Você vai entrar naquela empresa, misericórdia. Porque tem gente, às vezes, mais qualificada que você. Mas Deus diz, eu quero você. Oh, glória a Deus. Tem gente mais sábia do que eu, melhor do que eu, mais santo do que eu. Mas eu vou ser você. Por causa de quê? Misericórdia. Receba nesta noite a graça. Oh, glória a Deus. 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 E calabarachandarabahai canturevas. Aleluia. E derebachuri me cantai. Aleluia. Isso é misericórdia, meu filho. Na tua vida está coberto de misericórdia. Adora o teu Deus. Porque você não está no império. O império não tem misericórdia. O império tem miséria. Você está no reino. E no reino é misericórdia. Justiça, juízo, misericórdia. Deus jamais poderia praticar a misericórdia, fazer juízo, praticar a justiça sem a verdade. Porque a verdade é absoluta. E a Bíblia não é uma verdade. É preciso entender isso. A Bíblia é uma verdade. Não, não, não. A Bíblia é a verdade. Né? A Bíblia não contém só a verdade. A Bíblia é a verdade. E o contrário da verdade chama-se mentira. Eu nunca vi pessoas se reunindo para criar uma verdade. Mas já vi gente se reunindo para criar uma mentira. Porque mentira você cria. Por isso que essa paternidade Deus deu para o diabo. O diabo é o pai da mentira, tá? Mas ninguém, vamos reunir aqui para a gente inventar uma verdade para ajudar o irmão. Não, 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 não. Verdade por verdade já é verdade. Ninguém precisa reunir para criar, porque verdade não se cria, ela já é verdade. E mentira se reúne. Aí tem
Aquele adágio tem assim: uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Mentira isso. Porque uma mentira dita muitas vezes continuará sendo sempre. Ainda que alguém creia que aquilo seja verdade, mas sempre será mentira. Não, mas vamos inventar que é. Então vamos ver, vamos provar na Bíblia. Mataram Jesus. O corpo de Jesus era o corpo mais importante por causa do momento. Ele ressuscitando, estaria decretado o fim do império, tanto de Roma como das trevas. O reino seria estabelecido, o evangelho seria proclamado, baseado na sua morte e ressurreição. Porque morte só de Jesus sem ressurreição é fracasso. Não, Jesus morreu, mas e aí, está morto até hoje? Cadê minha esperança? A minha esperança foi para o sepulcro. Ficou lá 3 dias. Mas no domingo ela saiu junto com ele. Oh, Deus. Porque só ele morrer não importa, ele tem que ressuscitar. Então ele era o corpo mais importante. Então chamaram-se, bota os guardas. Não põe qualquer guarda não, põe os melhores para vigiar. Vai que roubem o corpo dele. Aí acabou, ele vai dar mais trabalho depois de morto que vivo. Aí botaram os guardas lá, os guardas de atento. Bota a pedra, botaram a pedra. Um anjo como um relâmpago. Explodiu. Terremoto, a pedra removida, os guardas, ó. A notícia espalhou. Chegou nos principais sacerdotes, chegou no centurião, lá os que comandavam os guardas, reuniram-se. E o que nós vamos fazer? Vamos inventar uma mentira. A Bíblia diz assim, não é eu que digo, a Bíblia diz assim: e deram aos guardas muito dinheiro. Irmão, presta atenção aqui. Quando a Bíblia dá um detalhezinho, é porque o negócio é para prestar atenção. A Bíblia poderia ter dito: e deram dinheiro aos guardas, aí você dizia assim, com dinheiro. Mas a Bíblia diz assim: e deram muito. Imagine o muito da Bíblia como não é. E deram aos guardas muito dinheiro. Aqui está o dinheiro. É a aposentadoria de vocês. Vocês vão espalhar que vocês deram mole lá, 1h da noite, dormiram, sei lá, cochilaram. Eles têm que inventar alguma coisa. E os discípulos dele vieram e roubaram o corpo. Fechou? Fechou. Dinheiro no bolso. E a verdade? Os guardas sabiam. Aqui dentro os guardas sabiam. Mentira. O caba ressuscitou. Nós vimos um relâmpago. Nós vimos tremer a pedra, remover. Nós vamos até falar que ele, para poder pegar a grana. Mas aqui dentro a gente sabe. Ele ressuscitou. E diz a Bíblia, essa mentira foi propagada em toda a região. E aí, virou verdade? Não. Porque no mesmo lugar onde ele ficou e saiu, quem for visitar está escrito lá. Pode entrar, tem nada aqui. Aí uma placa, ele não está mais aqui. Aí embaixo está escrito assim, E os guardas, pastor? Aqueles guardas devem ter vivido momentos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tu não viu? Eu também vi. Aí sabe o que Paulo faz? Isso aqui é lindo de baixo. Não estou afirmando. Só vou dizer o que Paulo escreveu. Se eu não me engano, aos Filipenses. Saudai a igreja. Onde dá o endereço, Paulo, da igreja para a saudação? Que está na casa de César. Como é que é? Na casa de César tem uma igreja. Mas não, ele não morreu. Os guardas não disseram que ele foi sequestrado, o cadáver? Disseram, mas a verdade é que ele abriu uma igreja. Tem uma igreja dentro da casa de César, o imperador romano. Oh, glória!
De onde veio o dinheiro para subornar os guardas? Lá está uma igreja, lá dentro. Por quê? Porque ele não está mais aqui. Ei, citou. E o que é isso, pastor? Isso não é uma verdade, isto é a verdade. Quando Jesus chegou diante de Pilatos, raposa velha, político, conhecedor dos esquemas, conhecedor dos bastidores de Roma, conhecedor de César, quando trouxeram o Nazareno, Pilatos olhou e disse: Nazareno, eu queria lhe ver, muito ouvir falar de você. A mulher dele entra assim: larga, porque se eu sofri em sonho por causa desse justo. Não, deixa eu fazer as perguntas a ele. Tu és o rei dos judeus? Ele disse assim: tu dizes. Tu não sabe quem eu sou? É Pilatos, governador. Tu sabe que eu falo o grego, o hebraico, o latim? Sim, eu sei que você fala. Tu não sabes que eu tenho o poder de mandar te soltar? Ou seja, vamos negociar. E Jesus mandou: baixa a bola. Como é que é? Baixa a bola, Pilatos. Por quê? Porque nenhum poder teria sido alto não fosse lhe dado. Eu quero deixar bem claro que quem manda aqui sou eu, não você. Mas vamos lá, segue. Segue. Nazareno, me diz uma coisa, tu és rei dos judeus? Tu dizes. E quero lhe falar uma coisa, que foi: o meu reino não é desse mundo. Aí o Pilatos abriu a negociação e disse assim: me diz uma coisa, fala, de onde é o teu reino? Aí Jesus vai arrebentar com ele. O meu reino é da verdade. O cabra conhecia César, Roma, política, esquema, bastidores, mas não conhecia a verdade. E abre a boquinha espantada e diz: Nazareno, o que é a verdade? Pois é, eu conheço um povo que não conhece o grego, o latim, o hebraico. Eu conheço um povo que desconhece muita coisa, mas conhece o principal: a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece a verdade, aplauda ao Senhor.